E o dia de hoje foi de muitas reuniões depois da derrota por 2-1 contra o Vitória, o Inter entrando numa semana Grenal que antes tem um jogo contra o Corinthians muito importante. No vídeo hoje eu quero te trazer algumas atualizações, alguns bastidores exatamente sobre Eduardo Cudê e a possibilidade de ele ser demitido do Internacional. Além disso, também eu quero te trazer uma informação sobre Rodinei. Rodinei recentemente deu uma entrevista para um podcast contando um bastidor lá da Grécia, onde ele encontrou alguns torcedores do Internacional e falou também sobre a possibilidade de voltar ao Inter. E é isso que eu quero te contar também no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Tu é a favor da demissão de Eduardo Cudê? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Eu fiz uma enquete no Instagram também para falar sobre essa situação. 77% das pessoas no meu Instagram falaram que são a favor da demissão de Eduardo Cudê. Deixa aqui nos comentários também que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Mas para começar esse vídeo eu quero falar exatamente sobre esses bastidores do que aconteceu depois da derrota por 2-1 contra o Vitória. O Inter ainda está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter tem 10 pontos, 11 pontos somados na verdade, tem 2 jogos a menos, que caso vença esses 2 jogos a menos, que é contra o Juventude em casa e contra o Cruzeiro fora, o Inter vai a 17 pontos e fica a 2 pontos do líder Botafogo, que tem 19, tá bom? E lembrando, o Inter ainda tem um confronto nesse turno contra a equipe do Botafogo no confronto direto. Então, teoricamente, o Inter ainda pode ser líder do Campeonato Brasileiro, só depende de si mesmo. Mas o si não entra no futebol e, querendo ou não, o Inter tá usando muito esses jogos atrasados como uma bengala, para servir de uma certa desculpa da onde que o Inter pode chegar. Sendo que esses 2 jogos não tem garantia nenhuma que o Inter vai vencer e hoje a tendência, inclusive, é que não vença esses 2 jogos. O Inter, a partir de agora, na quarta-feira, tem um confronto muito importante contra a equipe do Corinthians. Está de Orlando Scarpelli. O Corinthians, que nesse Campeonato Brasileiro tem somente uma vitória, 3 empates. É um time que está muito mal, por exemplo, dentro do Brasileirão. É o pior começo da história do Corinthians desde 1988, só para vocês terem uma ideia. E o Inter tem, nesta semana, 2 oportunidades muito interessantes. Primeiro, esse clássico interestadual, que é Inter e Corinthians, onde o Inter pode afundar ainda mais, onde o Inter pode afundar ainda mais o Corinthians dentro da zona do rebaixamento. E no sábado o Inter tem a possibilidade de continuar deixando o Grêmio na zona do rebaixamento. O Grêmio, nesse meio da semana, tem um confronto contra o Fortaleza fora de casa, no Castelão. Dificilmente vai vencer esse jogo. E aí vai depois pro confronto contra o Internacional, num jogo dentro de casa, onde precisa vencer, tá com a pressão para sair da zona do rebaixamento. E se perder um clássico Grenal, a pressão para cima do Grêmio, e ainda mais com essa possibilidade de ser rebaixado, vai ser imensa. Então o Inter tem nessa semana uma possibilidade muito interessante, inclusive para ter novamente um ambiente interessante, que é vencer o Corinthians e vencer o Grêmio. Essas 2 vitórias também trariam ao Internacional novamente uma segurança na tabela do Campeonato Brasileiro, até mesmo para ficar mais perto, por exemplo, do G4, do G6. Mas falando exatamente sobre essas reuniões que aconteceram ao longo do dia de hoje, o que dá para falar para vocês sobre essa possibilidade? Primeiro, Eduardo Cudê não será demitido do Inter. Por que Eduardo Cudê não será demitido do Inter? Todo mundo sabe que existe um respaldo muito forte do presidente Alessandro Barcelos com o Eduardo Cudê. Eles 2 são muito amigos, existe uma amizade muito grande desde 2020, isso já não é mistério para ninguém. E além disso tudo, o próprio técnico Eduardo Cudê com o presidente Alessandro Barcelos acreditam que podem passar esse movimento turbulento. É óbvio, se o Inter continuar perdendo, não vencer o Corinthians, não for bem, por exemplo, no Clássico Grenal, na Copa do Brasil não for bem, obviamente vai haver uma troca no comando técnico. Mas, por enquanto, ainda existe esse aspecto de melhora. Por quê? Porque, primeiro, as derrotas estão sendo somadas a muitos desfalques que o Inter tem, segundo a direção do Internacional. Então, o Inter tem muitos desfalques, 3 jogadores por Copa América, 1 jogador que o Inter tá vendendo agora, mais 2 jogadores por lesão. No último jogo teve também mais um jogador fora por cartão amarelo. Agora contra o Corinthians vai ter mais um, que é o Vitão, e tem 4 jogadores pendurados pro Grenal, que é o Fabrício Bustos, o Alário, o Fernando, né? São jogadores que estão
pendurados para o Grenal, mas ainda assim o técnico Eduardo Cudê acredita que pode dar a volta por cima, e ele tem esse respaldo da direção do Internacional. A informação que se tem é que, inclusive, independente do que acontecer, a não ser que seja uma catástrofe, o Cudê vai ficar até o fim do ano no Inter, e aí depois acontecerá uma reunião para definir o futuro dele a partir de 2025, mas a ideia é mantê-lo por pelo menos até o fim desta temporada, tá bom? Então essa é a ideia do Inter. Demissão do Eduardo Cudê, chance zero nesse momento, mesmo se perder para o Corinthians e até mesmo se perder para o Grêmio, a não ser que seja algo assim fora do normal, o Inter tome uma goleada, assim, o Inter tome uma surra do Grêmio, a não ser que aconteça um cenário catastrófico, o Cudê vai seguir no comando técnico do Inter, tá bom? Outra coisa também que eu quero te trazer a partir de agora é para falar sobre uma outra situação, que é sobre o quê? Rodinei. Rodinei é um jogador que, inclusive, deixa nos comentários também se tu tem saudade do Rodinei na lateral direito do Inter, né? Ele começou mal no Internacional e terminou muito bem. E é um jogador que nesse momento tá no Olympiacos da Grécia, foi campeão da Conference League agora com o Olympiacos, inclusive estando na seleção dos laterais direitos da competição. Foi também vice-campeão da Copa da Grécia, campeão na verdade da Copa da Grécia e vice-campeão do Campeonato Nacional. E o Rodinei tá gastando a bola lá na Grécia, tanto é que o Olympiacos pela primeira vez ganha esse título da Conference League, que é tipo uma Sul-Americana, um pouquinho pior que a Sul-Americana. E ele deu uma entrevista no Podpah falando inclusive sobre a possibilidade de voltar ao Internacional. Primeiro ele falou, né, de torcedores colorados que ele encontrava lá na Grécia, e todos esses torcedores falavam para ele que queriam ele de volta no Inter, que tinham saudades dele no Internacional. E ele ficava muito feliz, ele disse que gosta muito do Inter e ainda pensa assim, o Inter e o Flamengo são os dois clubes que ele mais gosta aqui no Brasil, até porque foram os dois clubes que ele jogou ali na Ponte Preta. Mas ele disse que gosta muito do Internacional. E nesse momento, a ideia dele realmente, ele pensa assim num futuro, né, depois que terminar o contrato dele, por exemplo, com a equipe do Olympiacos, voltar sim para o Internacional. Ele tem um contrato longo com o Olympiacos, a gente sabe que o Inter pode perder agora, na metade do ano, 2 laterais direitos. O Gumalo tem contrato terminando, o Bustos tem toda aquela polêmica que todo mundo sabe, e daí, dependendo, o Inter precisa ir ao mercado. O Rodinei, por exemplo, poderia sim surgir como uma possibilidade de um jogador, inclusive, que foi treinado pelo técnico Eduardo Cudê. Inclusive, foi um dos primeiros reforços do Eduardo Cudê. Assim que o Cudê chega no Internacional, um dos primeiros reforços é o próprio Rodinei, só para vocês terem uma ideia. E assim, o nome que daqui a pouco pode virar uma possibilidade do Inter, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal. Volto logo mais suas informações. Grande abraço, deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falei nesse vídeo, tá? Valeu, falou e foi!